Pergunta, pergunta número 8 do Breve Catecismo. Eu tô rindo porque eu tô aqui ensaiando há 1000 anos para poder começar a gravar. Aí na hora que eu vou começar a gravar, toca o alarme da refinaria aqui atrás. Aí desconcentra a cabeça toda e volta no zero. Mas tá fácil ali, que é uma pergunta mais. Ela não é tão básica, mas ela tem menos textos, né, menos leitura. Então dá para a gente ter uma ideia. A pergunta número 8: como Deus executa os seus decretos? Se você volta na pergunta número 7, ela fala o que são os decretos de Deus. A pergunta número 8 é como Deus executa os seus decretos. Os decretos de Deus ali a gente pode entender como sendo a vontade suprema dele. É aquilo que é a sabedoria dele, é a vontade dele, é a soberania dele. Então ele tem duas formas de executar. Um deles é a criação, um deles foi a criação, né? Quando a gente pensa, isso vai ser detalhado nas perguntas 9 e 10, mas eu vou dar um geralzinho só para ter uma ideia já inicial. O primeiro decreto ali, né, a primeira execução do decreto de Deus, da vontade dele, foi a criação. Deus é soberano, ele pode fazer o que bem entende, então ele quis criar. Então criou, né, todas as coisas ao nosso redor, e depois no final da sua obra ele colocou o ser humano ali como o complemento da obra. E ele, no final dessa criação, o que, que ele fala? Ele, tudo perfeito, tudo perfeito. Tanto que Deus deixava, né, a máquina funcionando, e no final do dia ele voltava para contemplar a beleza daquilo ali tudo e se encontrar com os nossos pais lá, né, Adão e Eva naquele caso. Como nós, né, através dos nossos pais lá, nós avacalhamos tudo e quebramos, né, com a questão da desobediência, então vem a segunda maneira de Deus continuar exercendo o seu propósito, a sua soberana vontade, que é a providência. A providência tem a ver com a obra de redenção que ele estabeleceu para nós. Então eu não acho que seja tão difícil assim entender. Então a maneira como ele vai executar, né, essa questão da criação é muito tranquilo para a gente pegar lá o livro de Gênesis e entender, capítulo 1 até o capítulo 3, 4 talvez, muito tranquilo. E depois a obra da providência é que vai ser um pouco mais difícil, porque aí ela vai trabalhar com todo um sistema que ele, pela sua sabedoria eterna, ele montou para que nós fôssemos redimidos. Não é tão complicado. Os textos que aparecem, eu vou ler mais uma vez, né, alguns versículos antes e depois, como se fosse um parágrafo completo. Então, eu vou começar pelo texto de Efésios, Efésios 1, o versículo destacado é o versículo 11. Mas eu vou pegar o parágrafozinho aqui mais completo. Efésios 1. O parágrafo do versículo 11, ele começa, na verdade, no versículo 7. Então eu vou pegar do 7 em diante, olha só. Em quem temos a redenção, salvação, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Então esse beneplácito é como se fosse uma vantagem, um benefício, tá certo? Então Deus, no próprio sentimento dele, na própria existência dele, ele é completo bondade também. Então ele proveu, né, circunstâncias e um projeto, um plano, para que nós fôssemos redimidos do erro cometido. Se Adão cometeu o erro lá no Éden, todos nós cometemos erro também no nosso dia a dia, o tempo todo. Eu estou aqui falando aqui da palavra, mas não quer dizer que eu sou o perfeito, não. Eu estou aqui dentro da minha carnalidade também, dentro de mim, gritando o tempo todo. Se eu tirar esse tema e deixar rolar os temas que vão na minha cabeça, né, lógico que a obra da santificação ela promove uma substituição. A gente vai tirando um e vai colocando o outro. Então, por isso que é importante entender essas outras áreas aí. Descobrindo-nos, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, tanto o céu quanto a terra estão debaixo da mão poderosa de Deus para poder trabalhar no sentido de promover, né, providenciar aí essa redenção. E o versículo final, o versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, como a gente fala aqui de predestinação, mais uma vez essa palavra assusta e gera polêmica, pensa na predestinação para o mal, né, o sofrer o mal, no sentido de Jesus, e pensa na predestinação nossa para a glorificação e a salvação, junto com o próprio Jesus. Então, não tem por que ficar muito debatendo, né? É a minha opinião a respeito das duas vertentes aí que normalmente o pessoal briga a respeito disso, ok? E o outro texto é o Apocalipse 4, o versículo 11. Mais uma vez tem um trecho anterior que talvez seja bom. Eu vou começar a ler a partir do versículo 9. Apocalipse 4, do versículo 9 ao 11. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, Jesus, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aqui você pode imaginar tanto a figura de Jesus ou a figura não existente de Deus, certo? Se tivesse o trono vazio, ou se tiver o trono com Jesus, né, entre aspas, na nossa imaginação, no nosso mitológico, aí a gente vê lá Jesus, normalmente a gente tem a imagem que a mídia coloca, né, um pouco ali aquela ideia. Então, a ideia é que a nossa devoção, a nossa adoração seja totalmente direcionada a Ele, certo? Por quê? Porque Ele nos criou e Ele, dentro da nossa pecaminosidade, Ele promove o plano de redenção e de salvação para que nós possamos nos reconectar a Ele. Ele entendendo o Pai, o Filho e o seu Santo Espírito, ok? Então, os decretos são as obras, né, da criação e a obra da providência. Não entendo que seja tão difícil assim para a turma compreender isso. Então, a partir da criação, da queda e a redenção, a redenção ela vem através dessa providência de Deus para que nós sejamos reconectados a Ele. Amém? Então, que Deus te abençoe aí, que você possa ter encaixado bem essa ideia. A pergunta número 9 vai ser justamente a respeito dessa obra de criação, que é a primeira fase dessa pergunta ali. Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e entendimento para a gente aprender a respeito dessas coisas.